Gente, vou começar, já que falei de frio, chamando aqui a nossa querida médica, que vai falar sobre esse frio e as crianças que são vulneráveis a doenças respiratórias como gripe, bronquite, asma. E aí, muitas vezes, vem o ar seco, além das baixas temperaturas, né? E os casos de síndrome respiratórias aumentaram 30%, com destaque para o vírus da influenza e o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite. E juntos a gente já sabe que eles somam mais da metade dos casos graves em crianças, segundo os dados da Fiocruz. Então, por isso é fundamental manter a casa arejada, apesar do frio, a gente não pode sair fechando tudo, né? Ficar em dia com a vacinação, que eu entendo que seja extremamente importante, e ouvir a doutora pneumologista, pediatra Jaqueline Santin. Seja bem-vinda, Obrigada, doutora. Cláudia. Obrigada por estar aqui. É um prazer gigante. Prazer é nosso. Você. Jefinho e Rafa, vocês têm crianças pequenas? Eu tenho uma filha de 5 anos. Ah, então esse assunto vai te interessar. Tô aqui, Rafa, ó, de orelha não tem em filho. pé. Tem netinho, tá que nem eu, hein? Também tem os netinhos. Então vamos sentar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse papo, fiquem à vontade. Se quiserem dar uma passeada nesse meio tempo, tomar uma água, respirar a casa de vocês, Perfeito. fiquem à vontade, tá Obrigado, bom? Cláudio. E ó, vamos lá, doutora Jaque, eu falei de prevenção. Quando a gente pensa em prevenção, a gente lembra rapidamente da vacinação. Claro. E aí, pensando nesses vírus, a gente tem como fazer a prevenção com vacinas? Com certeza. Bom, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro vir conversar. Eu acho que a primeira coisa é fazer a lição de casa bem feita. Fazer o arroz com feijão, que às vezes as pessoas sempre perguntam no consultório: qual suplemento eu posso dar para o meu filho? Tem algum remédio para melhorar a imunidade? Mas a primeira coisa é fazer o básico bem feito, que é a vacinação em ordem. A gente tem vacina para coqueluche, a gente tem vacina contra o pneumococo, que causa pneumonia, sepse, meningite, otite e sinusite. E a gente tem vacina contra o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Uma vacina segura, uma vacina eficaz, que está disponível para todo mundo no posto de saúde. E eu vou dizer que eu me surpreendi esse ano negativamente. Meu consultório, ele tem um perfil de pais que geralmente gostam muito, se engajam muito em vacinas por conta do meu perfil. E eu vi que esse ano muitas pessoas esqueceram de vacinar para a gripe. E esse é o arroz com feijão. Antes da gente falar de suplementação, de remédio, a gente tem que vacinar e cuidar muito bem da saúde como um todo, alimentação, sono, atividade física. Olha lá, isso é muito importante. A vacina da gripe a gente tem disponível, inclusive, no posto de saúde pelo SUS, né? Exato. Ela é segura? Muito. Ela é aplicada, inclusive, em pacientes com imunodeficiência e imunossuprimidos. Pacientes que estão fazendo quimioterapia, pacientes que têm HIV, por exemplo, podem receber. Imagina quem está com a imunidade em ordem. Então, ela é muito segura e muito eficaz. E lembrando que a vacina da gripe não causa sintomas gripais. Quando a gente toma a vacina da gripe e fica com tosse, secreção, logo depois ou poucos dias depois, vamos lembrar que a gente toma a vacina da gripe quando? No outono e no inverno, que circulam muitos vírus respiratórios. Então, você pode ter pegado outro vírus. Segundo, ela é uma vacina que vai proteger contra formas graves de influenza. Então, você pode pegar influenza mesmo assim? Claro que pode, mas o risco de você ter insuficiência respiratória, internação, alguma complicação já é menor. E para a gente se considerar devidamente protegido, a gente tem que levar pelo menos 2 semanas depois da vacina, que é um tempo razoável para o corpo começar a produzir um bom nível de anticorpo. Viu? Esse assunto, essa informação, é imprescindível que seja difundida. Porque as pessoas, elas gostam muito de espalhar terror. Ai, tomei vacina gripe, estou gripadíssima, tô uma gripe fortíssima. Imagina se não tivesse tomado. Talvez nem estaria aí para contar a história. E assim, praticamente todas as vacinas podem dar aquelas reações de dor no local da aplicação, ficar vermelho e quente, ter febre às vezes, principalmente quando a gente está falando de criança pequena ou idoso, uma febre no dia que toma até 48 horas após, mas nada disso vai ser grave. É incômodo, mas nada disso vai ser grave. Agora, para o vírus sincicial respiratório, a gente não tem vacina disponível na rede pública, né? Mais ou menos. Me conta. A gente tem 2 grandes novidades esse ano no Brasil, que é a Brisvo e a Beyfortus. A Brisvo é uma vacina contra o vírus sincicial respiratório que é aplicada em gestantes.
geralmente no segundo para o terceiro trimestre de gestação. E essa vacina vai fazer a mãe produzir anticorpos contra o vírus, que passarão pelo feto, pela placenta e também pelo leite materno depois que o bebê nasce e está em aleitamento materno. Isso é muito interessante, garante algum grau de proteção. Ah, não vai pegar o vírus sincicial? Vamos lembrar, as vacinas, elas vão aumentar a chance, diminuir, na verdade, a chance de você ter um caso grave. Mas já é extremamente legal e eficaz. Esse vírus que causa a bronquiolite. Ele é um dos. Digamos que ele é o vilão mor. Mas Tá. a gente pode ter bronquiolite por outros vírus respiratórios. Mas a gente tem a Brisvo disponível na rede pública já? Então, tá no particular esse ano, me perdoem porque eu não tenho essa informação ultra atualizada, mas eu sei que o SUS está trabalhando para a incorporação da Brisvo. Talvez já esteja, me perdoe, mas ele está trabalhando para a incorporação dela. E a Beyfortus, que é a outra que a gente vai comentar agora, não é bem uma vacina, apesar de ser uma injeção e todo mundo chamar de vacina. Beyfortus é aplicado no bebê até 2 anos de idade, dose única anual, então a criança pode tomar do 0 a 1 e depois de 1 a 2, porque vai pegar 2 outono e invernos, que são período de sazonalidade do vírus sincicial. E é um anticorpo pronto. Como assim? A vacina faz você produzir anticorpo. Então, ela é uma imunização ativa. No caso da Beyfortus, o anticorpo está prontinho. Então, você injeta ele no bebê e ele fica com um grau de anticorpos ali circulando, que serão degradados por volta de 4 a 6 meses. Então, não dá uma imunidade duradoura. Mas, para aquele período de sazonalidade, que aqui em São Paulo seria mais ou menos de março até julho, a gente garante mais proteção. A Beyfortus chegou esse ano no Brasil, primeiro no particular. Caríssima! Muito, infelizmente. Infelizmente. E a gente sabe que a ANS, que é a Agência Nacional que regula os convênios, ela deve cobrir a Beyfortus para bebês prematuros, cardiopatas e pneumopatas. E, de novo, me perdoe, eu não sei se agora já está em vigor, mas eu sei que o SUS também está tentando incorporar essa tecnologia para ser aplicada nos bebês no posto de saúde para esse público, prematuro, cardiopata e pneumopata. Perfeito. Bom, temos mais coisas, obviamente, para conversar sobre essa relação do inverno com as doenças respiratórias nas crianças. Eu quero também a sua dúvida, a sua questão. Pode enviar, estamos ao vivo para todo o planeta, através do Vida Melhor Oficial, que é o nosso canal no Instagram. E eu volto já com a doutora Jaqueline para a gente continuar o assunto, tá? Vou deixar só uma pergunta aqui no ar. Quem está gripado transmite a gripe até quando? É antes do primeiro sintoma? É durante os sintomas? É ainda depois que passarem os sintomas? Você me responde daqui a pouquinho, tá bom? Então você que está aí curioso, querendo entender um pouco sobre isso, segura, porque a gente volta já e claro que com muito mais. Volta lá. Qual vitamina que a gestante usa, doutora? Ácido fólico, ômega 3 e o resto é individualizado em geral. Então até que eu acertei, que eu falei de ácido fólico e ômega 3, né? Isso. Thaisa falou de B12. B12 ontem veio uma médica aqui e falou de B12 para idosos também, que é super importante. Sim, geralmente se dosa a B12 nos exames gerais da gestante e se tiver com uma deficiência vai suplementar. Legal. Vamos lá. Eu deixei uma pergunta no ar, né? Perfeito. As mamães de bebês pequenos ficam apavoradas, tipo assim, vê alguém espirrando e fala, ai meu Deus do céu. Né? E aí eu sempre penso, será que só transmite depois que já apresenta o primeiro sintoma? Estava transmitindo antes? Transmite até que dia dos sintomas gripais? Como é que é isso? Isso varia um pouco entre cada vírus. Em linhas gerais, a transmissão dos vírus se faz através de gotículas ou aerossol, ou seja, de secreção. Então, se a pessoa não tem sintoma algum, o risco dela transmitir é menor. Mas a gente sabe que cerca de 1 a 2 dias antes de começar a infecção, às vezes na secreção daquela pessoa já pode conter o vírus e transmitir. O vírus da gripe a gente pede 5 dias de afastamento escolar. Quando está em internação hospitalar, a gente também deixa no mínimo 5 dias em isolamento no quarto. E cada vírus vai ter um período de transmissão um pouco diferente. O que é legal entender? Que quanto
mais imatura é a imunidade do paciente, por mais tempo ele transmitirá. Ou seja, um paciente imunodeficiente pode transmitir o vírus por bem mais tempo, um bebê, por exemplo, pode transmitir por bem mais tempo do que uma pessoa que vai ter uma imunidade um pouco mais competente, madura e vai ter os sintomas por menos tempo. Entendi. De toda forma, vamos proteger os nossos pequenos, né? Quando a gente fala de ambientes fechados, que são propícios para a proliferação dos vírus, eu penso assim, como é que a gente vai deixar a casa aberta, uma escola de janela aberta, num frio, como faz em algumas cidades? Sei que não é no Brasil todo, mas em algumas cidades está muito frio. Sim. Como é que é, hein? Esse é um dos motivos para aumentar muito a circulação de vírus respiratórios no outono e inverno. As pessoas pensam, é pura e simplesmente o frio que faz isso? Não. Então, tem alguns comportamentos que acontecem. As pessoas fecham mais os ambientes e circula menos o ar. Portanto, o risco de transmissão ali na turminha da escolinha é muito maior. A gente precisa lembrar, eu sempre brinco disso com os meus pacientes, que os noruegueses sobrevivem, né? Então, aqui no Brasil é frio, claro que é, mas em países nórdicos, no Canadá, mesmo em temperaturas baixas, o pessoal vai às ruas, o pessoal brinca na neve, o pessoal sai para brincar nos bosques lá, nos parquinhos deles. Mas tem a roupa adequada para você sair no frio, no caso de um frio extremo, proteger as extremidades e tudo. Então, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco esse pavor do frio, de não pode sair e pensar, calma, peraí, tem um monte de criança lá no Canadá saindo a -10 para brincar na neve. E eu tenho alguns pacientes que fazem telemedicina lá e eu até perguntei, e aí? Nossa, a gente está passando super bem, ela não está ficando doente. Eu me surpreendi, porque mesmo nesse frio absurdo, não está ficando doente. Então é isso, a gente se agasalha adequadamente. Se eu me expor ao frio de forma desagasalhada, de forma imprópria, eu vou diminuir o meu sistema de defesa natural. Isso é importante. Então, o ar tem que entrar aquecido. Então, se eu respirar pela boca, já é muito ruim. O nariz é aquele filtro que aquece o ar. Então, ele filtra os primeiros vírus e bactérias e vai esquentar o ar. E isso é um mecanismo de defesa. A gente tem cílios no sistema respiratório todo. E esses cílios, para baterem adequadamente, tem uma temperatura certa, tem uma viscosidade do muco adequada. Portanto, se eu estou num frio muito seco, esse muco fica espesso, pegajoso, já vai ser difícil do meu cílio bater e fazer esse clearance, que a gente chama, que é botar para fora. Então, o frio, ele realmente vai implicar num aumento de infecções, mas não é pura e simplesmente sair no frio. É encontrar um vírus e eu não estou adequadamente trajado para aquele frio. Que a nossa imunidade cai no frio. Mais ou menos isso, que o sistema imunológico não vai estar no seu 100%, porque o ar vai estar mais gelado entrando, vai ter um ressecamento de secreções. Beber muita água, gente, as pessoas esquecem disso no frio, porque não sentem tanta sede quanto no calor. Tem que tomar muita água para deixar a secreção mais molinha, né? Porque se a gente tem um grau de desidratação, aquele xixi amarelo, sabe? De quem não bebe água já faz 5 horas. Então, isso vai deixar a secreção mais espessa e vai dificultar a eliminação de vírus e bactérias. Então, tomem água, hidratem as mucosas, então, lavagem nasal. Às vezes o tempo está tão seco que tem que pingar até um colíriozinho e tudo. E, como eu falei, o feijão com arroz bem feito, né? Então, uma alimentação adequada que vai garantir os nutrientes. Tem a questão do sono, que também, uma noite mal dormida já despenca a função do sistema imunológico. Uma noite. Mas eu tô no puerpério, meu bebê acorda muito. Eu sei, eu também vivi isso e é uma fase. Existem fases da nossa vida que a gente não consegue dormir tão bem, por exemplo, quando tem criança pequena ou quando tem algum trabalho que nos exige demais. Mas, ok, o melhor eu posso fazer para o meu sono e, já que no sono eu não consigo fazer tudo o que eu preciso, nas outras esferas da vida eu também vou caprichar bastante. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, cuidar da gente é imprescindível sempre, cuidar dos pequenos da mesma forma, priorizar todos os pilares da saúde para eles também. Mas se de repente já chegou aí, bateu na porta um vírus e você está lidando com um problema agora, ou tem uma outra dúvida, manda
pra gente lá no Vida Melhor Oficial, que a doutora Jaqueline Santin responde daqui a uns 3 minutinhos. Vou te pedir esses 3 minutinhos para dar um recado e eu volto já. Jaqueline Santin. E você, né? Você mandou sua pergunta, é a hora da gente conferir aí e tentar entender de que forma você pode ser ajudada pela doutora Jaqueline. Eu falo que esse momento é quase que uma consulta, mas nada substitui uma consulta. Verdade. Obviamente. A Vera Lemos diz assim, o uso de um umidificador no quarto realmente ajuda a prevenir problemas respiratórios? Pode fazer mal se usar demais? A umidade ideal é por volta de 60%. Nos dias mais secos, usar o umidificador pode ser algo interessante. É muito importante que a gente vire ele para o vão livre do quarto, que a gente não vire para uma parede, para o armário, para algum lugar que possa mofar com mais facilidade. Então isso é muito importante. A outra coisa é que eu sempre peço, preste muita atenção em como estão as paredes no final do período de uma noite de sono. Ah, não, a parede está ficando molhada, o ar está extremamente úmido, porque mesmo naqueles umidificadores que você tende a colocar, eu quero 60% de umidade, nem sempre eles regulam tão bonitinho e podem hiperumidificar o ambiente, porque o quarto à noite, normalmente num dia frio, você não vai querer deixar com a janela aberta. Pelo menos uma porta aberta é algo interessante, para não virar uma sauna úmida dentro do seu quarto. Então tem que ter circulação de ar. Usar, por exemplo, durante o dia com a janela um pouquinho aberta, uma porta aberta, para ter a circulação de ar, já me parece algo bem mais interessante, num ambiente maior. Quarto de bebê geralmente é pequenininho, então o risco de hiperumidificar é muito grande. Soluções tabajara do tipo bacia d'água, toalha molhada, bacia d'água longe do alcance de bebês pequenos, por favor, é algo que pode ser interessante, porque não vai chegar a hiperumidificar o ambiente, mas já vai trazer um pouquinho mais de umidade. Perfeito. Falando de janela aberta, é mais interessante deixar uma casa aberta, ventilada, uma escolinha com janelas abertas, ventilada e agasalhar mais as crianças ou deixar tudo fechadinho para ficar mais quentinho? Eu sei que parece incômodo, mas sim, é melhor agasalhar mais e deixar ventilar melhor esse ambiente, para diminuir a circulação de vírus, porque vai realmente renovar o ar ali dentro. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. E Luciana Prado, ela diz, é verdade que tomar gelado piora a dor de garganta e tosse? Normalmente piora transitoriamente. Então, durante o período em que você se expõe ao frio ou a alguma coisa gelada, transitoriamente, você pode ter um pouquinho de dor de garganta, pelo ressecamento do ar também, um pouquinho mais de tosse, mas não é algo que vai te adoecer, a não ser que você entre em contato com o vírus e uma bactéria. Então, o que deixa você gripado, doente, é vírus e bactérias, e o frio. Devidamente agasalhado, não tem problema. Então, pensando, por exemplo, os esportistas, né? Saindo para correr no frio, para fazer um esporte no frio, como que eles vão? Eles vão agasalhados, protegem a garganta e tudo. Ali, durante o esporte, eles se esquentam bastante, depois voltam, tomam um banho quente e tudo. Criança, quando está resfriada, às vezes até com uma dorzinha de garganta, pode tomar um sorvete? Pode. Faz bem? Não vou dizer que faz bem nem mal. Se ela sente algum incômodo com aquele gelado, basta aquele conselho de vó de tomar uma aguinha em temperatura ambiente depois. Então, não é isso que vai adoecer seu filho. Agora, uma ressalva importante. Pacientes asmáticos. Pacientes asmáticos que não estão bem controlados podem desencadear crise ou piorar de crise pelo simples fato de se expor ao frio. Portanto, se o seu filho tem asma, está em crise ou teve crise recentemente, ou seja, algo mostra que a asma não está devidamente controlada, tem que agasalhar bem mesmo quando vai sair ao frio, porque realmente só o fato de expor ele ao ar frio e mais seco pode desencadear crise. Inclusive, essa é uma coisa importante. Assim como a gente falou de vacina, se você tem um bebê chiador ou uma criança asmática, estar em ordem na consulta pediátrica para ter um tratamento preventivo adequado e não ficar só dependendo de aerolim nas crises é fundamental. Falando em crise, não necessariamente com crise nem com asma, mas uma criança que está resfriadinha e começa a tossir muito, quando corre, tosse mais ainda,
precisa ser travado, do tipo assim, não pode correr ou pode continuar correndo mesmo que fique tossindo? Por que ela está piorando da tosse durante a corrida, né? Pode ser porque tem secreção e que quando ela tosse, essa secreção se mobiliza e então ela tosse e expectora. Na verdade, isso é bom. É ruim, mas é bom. É ruim porque ela está tossindo, isso é incômodo, dá uma aflição de ver aquilo, mas ela está botando aquele catarro para fora, seja deglutindo e saindo no cocô, seja cuspindo. Mas, se você tem um bebê cheador ou uma criança asmática e ela está correndo e tossindo, existe o risco daquela tosse no esforço ser o primeiro sintoma de crise também, tá? Então, existem motivos para você tossir nos esforços. E aí tem que ser avaliado caso a caso. Joia. A Isis Beltrão diz, doutora, meu neto está com tosse e coriza. Quais são os principais sintomas de doenças respiratórias em crianças que eu não devo ignorar e levá-lo no médico? Perfeito. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, sinais de alarme de doenças, né? Febrão muito alto, acima de 39, febre por mais de 3 dias, mesmo que seja uma febre mais baixa, passou de 72 horas, a gente leva para examinar. O principal sinal de alarme, ficou abatido fora da febre. Durante a febre, a criança às vezes fica molinha, sonolenta, moada, mais dengosa, fica com a frequência cardíaca e respiratória mais alta. Passou a febre, tudo isso tem que ir embora. Se ele está moado e caído fora de febre, super sinal de alarme para levar ao médico. E também se tem sinais de desconforto respiratório. Como é que eu vejo isso? Ofegância, pescoço afundando e costelinha afundando. Então, olhe para o seu filho respirando, veja ele no dia a dia, como é o padrão respiratório do meu filho, para que quando um dia ele estiver numa crise respiratória, numa gripe, eu vou falar, peraí, essa respiração está mais ofegante do que a que eu percebo, vejo que está afundando pescocinho e costelinha e esse não é o padrão respiratório do meu filho. Perfeito. A gente está vivendo um tempo em que eu tenho notado isso com os meus netos, com os amiguinhos, né, conversando com as mães no parquinho, que praticamente todos que ficam resfriadinhos e vão a um pronto-socorro saem de lá com uma receita de corticoide. É necessário dar corticoide toda vez que fica gripado? Não, de forma alguma, inclusive pensando que uma criança saudável que vai à escola no período de outono e inverno vai gripar de 1 a 2 vezes por mês, ele vai usar corticoide o quê? Mensalmente no outono e inverno, isso vai fazer muito mal a ele. Mas eu vou ser bem honesta, se faz medicina de guerra no pronto-socorro. Imagine uma fila gigantesca de pacientes, pais que estão um tanto ansiosos, médicos que estão um tanto sobrecarregados. Chega ali a queixa, mas como assim? É só lavar o nariz e medicar para febre? Não, mas espera aí, não tem que dar um remédio? Não, a tosse está muito, muito forte, doutor, não dá para ser assim. Então, a pressão por remédios é muito alta por ali. Então, eu vejo que esse é um dos grandes motivos para o uso indiscriminado de corticoide e de antibiótico também. Existe muita pressão, tanto de um lado quanto do outro. E aí, infelizmente, quem acaba pagando o pato é a criança, né? Pois é, porque tem risco também, né? Tem. Se você usar todo mês corticoide, 6 meses no ano usando corticoide, você pode afetar, sim, o crescimento da criança, a ossificação, né? A calcificação do osso da criança. Vai ter alteração de sono, alteração comportamental, um monte de coisas pode acontecer. E eu estou fazendo essa pergunta porque, como a doutora mesma já respondeu aqui, doutora Jaqueline, quando você leva seu filho pequenininho a um pronto-socorro, talvez o médico nem pergunte qual foi a última vez que ele tomou corticoide, né? E você está lá tão aflita que fala, olha, 5 dias de Predsim, mais um Alegra. E é assim, gente, tem que tomar cuidado, porque senão pode acontecer tudo isso que a doutora está trazendo aqui. Então, você vai para cuidar de uma coisa e acaba prejudicando outra de forma até mais grave, né? Sim, tem algumas indicações muito específicas de corticoide, tipo crise de chiado moderada a grave, laringite moderada, mas um resfriado de coriza, tosse, espirro e um pouco de tosse, na maioria das vezes não justifica. E criança pequena que vai para a escola não tem jeito, vai ficar resfriada, né? Infelizmente, sim. Aí cabe ao pai e à mãe segurarem a ansiedade. Eu diria que assim, as primeiras vezes que acontece é natural os pais ficarem muito preocupados
E é o papel do pediatra aplacar um tanto dessa ansiedade, explicar sinais de alarme para os pais, ó, isso daqui é algo muito importante. E entender que vai emendar um vírus no outro, isso aqui é muito importante. Quando emenda um vírus no outro, o que você vê no macro é uma criança que está tossindo há 4 meses. Você fala, meu Deus do céu, meu filho deve estar muito doente, que faz 4 meses que tosse. Aí você faz um zoom in, você vai olhar. Aí você vê que melhorou, piorou. Melhorou, piorou, melhorou, piorou. E provavelmente era um vírus chegando a cada piora. Isso vai até quantos anos? Olha, eu adoraria falar que tem uma idade mágica que entra num portal da alegria que não fica doente, mas digamos que uma criança vai ter uma imunidade mais madura ali por volta de 5, 6 anos. Olha um pronto-socorro infantil, quantas crianças têm menos de 5 e quantas têm mais de 5 ali na espera? Ah, a maioria é menos de 5. Exato. Tudo pequenininho, é uma festa. Porque é quando tem mais doença e também doenças mais importantes, né? Coisa que uma criança mais velha vai levar 2, 3 dias para ficar melhor, aquele coitadinho lá de 1 ano ou 2 vai levar 2 semanas, né? Muito bom receber a doutora Jaqueline Santin. Muito obrigada. Obrigada Eu acho pelo que deu convite. aí uma boa esclarecida. Volte mais vezes. Obrigada. Porque nós precisamos aprender, né? E as vovós aí de plantão também, né? Às vezes a gente fala, mas eu tenho filhos grandes já. Mas é bom saber, viu? Você que é vó, ficar de olho, até para instruir também os seus filhos com essa conversa aqui que a gente teve. Doutora Jaqueline Santin está no DRA Jaque, com CKI. Jaque Santin, com M no final, tá bom? DRA Jaque Santin. Pode marcar uma consulta que você vai gostar. Uma pediatra maravilhosa. Obrigada, Um abraço Cláudia. aqui. Amei te receber. Um prazer enorme estar aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada.